Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Prática de Redação, este canal que tem o objetivo de entregar para vocês um material de qualidade, dicas sobre redação e gramática e português em geral. Eu sou a professora Luciana Keller e te acompanho todos os dias, ou quase todos os dias, com vídeos interessantes para você que está estudando para concurso, para vestibular, enfim, estudando. Ok? Bom, eu vim falar hoje, conforme prometi para vocês lá no canal do Instagram, que eu falo sobre as dicas de redação Sebrasp. São dicas rápidas e fáceis que você pode agregar valor à sua produção de texto e garantir uma nota máxima, porque é o seu objetivo, ser aprovado. Beleza? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é: a redação Sebrasp é uma dissertação. Só que ela é uma dissertação expositiva, não é uma redação dissertativa argumentativa como aquela que os meninos do Enem fazem, como aquelas que os vestibulandos fazem, ok? É uma dissertação. E esta dissertação precisa ser detalhada. Vamos pensar que é uma dissertação chamada ou conhecida também como uma redação dissertativa expositiva. Ela é expositiva. E o que te garante pensar nisso? A banca Sebrasp, ela é uma examinadora muito detalhista, ela é uma examinadora muito criteriosa. Então vale você entender muito bem do que é uma dissertação e vale entender o que é uma expositiva, porque a redação expositiva, ela é diferente da redação argumentativa. Lá naquela redação argumentativa, no modelo Enem, modelo vestibular, modelo PAS, aquela redação escolar que vocês estão acostumados a conhecer, é diferente desta. Lá você precisa apresentar uma tese, argumentar, defender a tese. Aqui é diferente. Você vai expor conhecimento. Eu falo que é sempre uma das principais características deste texto, porque expor conhecimento é diferente de argumentar. É diferente de elaborar ideias e você trazer estratégias argumentativas, você vai expor conhecimento. Esse tipo de texto, ele é trazido para você com tópicos, critérios que são elencados pela proposta e que você obrigatoriamente precisa abordá-los, ok? Abordá-los com conhecimento, sempre no embasamento teórico, beleza? Esta é sucintamente vamos dizer assim, um resumo do que é uma redação dissertativa expositiva. O que eu quero trazer para vocês hoje? Dicas importantes. E uma delas vamos dizer assim, demonstrar um excelente domínio da língua portuguesa. Então, quando eu digo excelente domínio da língua portuguesa, eu vou colocar isso aqui. Domínio da língua culta. Por que esse domínio da língua culta? Por que é importante? O que vale mais para a banca Sebrasp? O conhecimento, a teoria, o embasamento teórico. Conteúdo é o que vale mais. No entanto, ela não vai fechar os olhos para os seus erros. Na banca Sebrasp, você não ganha por acerto, você perde por erro, ok? Então, é claro, vale lembrar que demonstrar domínio da língua culta é de extrema excelência, porque assim você vai entregar ao examinador aquilo que ele quer, uma linguagem simples, clara, objetiva e culta, respeitando as regras da língua portuguesa, ok? Além disso, eu vou dizer para vocês que por ser uma banca muito criteriosa, vale a pena você dar uma excelente atenção ou um pouco de atenção à estética do texto. O que eu chamo de estética? Recuo de parágrafos, não haver rasuras, não haver espaçamento muito grande entre uma palavra e a outra, não haver espaçamento muito grande das margens, respeitá-las sem ultrapassar e sem demonstrar muito espaço, deixar muito espaço, na verdade, e ter
excelente, vamos dizer. Eu gosto dessa palavra, né, gente? E ter uma boa clareza do que está sendo escrito. Ou seja, a sua caligrafia precisa ser legível. Não precisa ser bonita, precisa ser legível, caro colega. Legível. Porque aí você entrega o material para o examinador sem dar trabalho para ele. Ele não tem tempo para ficar tentando adivinhar a sua palavra. Então entregue um material limpo, uma redação limpa, com letra legível. Isso é estética do texto. São poucos os pontos demandados para esse quesito? Sim, são poucos, mas são os poucos pontos que pode te diferenciar do seu concorrente. Então, vale a pena entregar um material de qualidade. Beleza? Vamos falar dos critérios. A redação dissertativa expositiva, ela é montada, a sua estrutura é montada em critérios. Estes critérios são elencados pela banca, geralmente 3 critérios, pode ultrapassar este número, mas geralmente são 3 critérios, e estes critérios aparecem na ordem que a banca quer ler o seu texto. Então, nada de você ultrapassar esta ordem. Nada disso. Você vai fazer o quê? Entregar a redação trabalhada nos tópicos, nos critérios, escritos na ordem em que eles aparecem. Beleza? Critério 1, primeiro parágrafo. Critério 2, segundo parágrafo. Critério 3, terceiro parágrafo. Ok? Sempre lembrando que os parágrafos são independentes, porque você está numa redação expositiva. Eles são independentes, eles não se ligam um ao outro e da mesma forma, vamos dizer que eles são coerentes ao tema que você está sendo, que foi proposto a você. Então, cuidado com os critérios, escreva com clareza, respeite os períodos, a pontuação, a coerência, enfim, beleza? Outro detalhe importante, prefira períodos médios, nem muito longos e nem muito curtos, ou seja, períodos leves, vamos dizer assim, médios, para não dar a você o quesito de falar assim, o meu período está muito extenso ou o meu período está curto demais. Então, períodos médios, períodos que sejam conectados uns aos outros e que eles demonstrem uma ligação de um com o outro, sabe? Mas que são períodos médios e não muito longos e nem muito curtos. Não abuse das coordenadas, porque você vai deixar o seu texto com muitos períodos soltos, ideias soltas, sem ligação uma com a outra e vai prejudicar o entendimento da sua redação. Beleza? Vou dizer uma coisa para vocês, gente. Como examinadora da Sebrasp, vale lembrar o seguinte: ela quer receber um texto limpo. O examinador não quer ter trabalho. Então, nesse caso, entregue um material de qualidade. Beleza? Outro detalhe que a banca é muito criteriosa. Muito criteriosa. Ao abordar leis, coloque as leis no seu tempo real, no seu modo correto. Não use somente, olha o que a professora está te dizendo, não use somente o nome popular da lei, beleza? Use o nome correto da lei, a numeração correta da lei, beleza? Na primeira ocorrência, não tem problema nenhum você usar o nome da lei, o número da lei, mostrando se ela é federal, se ela é estadual, o número da lei, o ano que ela foi implementada e depois usar o nome popular. Na segunda ocorrência, basta o nome popular e aí não tem problema nenhum, caso seja necessário, ok? Caso seja necessário. Vale lembrar uma coisa, isso aqui é uma comprovação de fatos. Esta lei precisa ser bem colocada, ok? Vamos falar de números. Números. Muito difícil você escrever uma redação expositiva sem colocar números ou percentuais. Então, vai uma dica muito importante. A Sebrasp é muito criteriosa, muito criteriosa nesses detalhes.
Números devem ser colocados na redação quando mencionados em uma palavra só, por exemplo, 10, 9, 8, uma palavra só, você pode escrevê-los por extenso. Por extenso, uma palavra só. Números constituídos de uma palavra só, você vai escrever por extenso. Números constituídos de mais de uma palavra, aí você vai usar o numeral arábico. Beleza? Sem nenhum problema. Vai usar o numeral arábico. Ok? Sem algum problema com números? Claro que não. Claro que não. Se você acompanha o Prática de Redação, você não tem problemas com isso aí. Ok? Então coloque os números direitinho, entregue para o examinador o que é correto. Beleza? Parágrafos. Parágrafos. Não tem limites de linhas, da quantidade de linhas que você precisa escrever, a menos que ela elabore esta proposta já solicitando. Não é o perfil da Sebrasp. Então veja bem, o parágrafo tem que ter um recuo certinho entre 2,5 a 3 centímetros. Simples, entre 2,5 a 3 centímetros. Esses parágrafos precisam ser alinhados e não tem tamanho correto. Agora, entregue um material de qualidade, visualmente de qualidade, que eles sejam harmônicos. Harmônicos. Para que aí você entregue, não prejudique nem um período, nem um critério e nem o outro. Que eles sejam harmônicos, sejam bem estruturados. Você já sabe que o parágrafo tem início, meio e fim, então traga esse material bem certinho, esse conteúdo certinho, nesse recuo certinho e manda ver na sua redação. Beleza? Vou falar de outra coisa assim bastante importante que eu acho, porque a redação Sebrasp ela tem bastante critérios. Pra gente não deixar esse vídeo muito longo, eu vou falar sobre propriedade vocabular. Quando eu falo de propriedade vocabular, muitos alunos ou muitos candidatos acreditam que ter um bom vocabulário é escrever difícil. E não é assim que funciona. Escrever bem não é escrever difícil, são coisas totalmente distintas. A propriedade vocabular é corrigida na sua redação, sim, mas evite, por exemplo, repetição de palavras, palavras com muita arrogância, português muito pedante, muito rebuscado. Escolha uma linguagem simples. Escolha uma linguagem simples, porém culta. Não abuse também dos termos técnicos, porque isso pode prejudicar você. Você não está fazendo nenhum estudo de caso, ok? Então, abuse da linguagem simples, culta e correta, ok? Expressões simples. Não precisa trazer vocabulário rebuscado ou trazer também palavras difíceis achando que você vai alcançar a nota máxima com isso. Não é assim. A nota máxima se alcança com um texto bem feito, simples e de qualidade. Vale lembrar que para a Sebrasp o que importa mais é o conteúdo. É o conteúdo e não vamos dizer assim, a estética só do texto, tá? É conteúdo. Conteúdo construído por uma língua culta e simples, ok? Você que é candidato de qualquer concurso que a Sebrasp é a examinadora, grave isso. Você precisa escrever com linguagem simples, porém dando muita ênfase ao conteúdo, beleza? Bom, eu não vou estender esse vídeo, mas fique ligado nas nossas dicas posteriores que eu vou trazer para você sempre um material de qualidade, com dicas fáceis, aulas rápidas para você fazer uma boa prova e alcançar a nota máxima. Beleza? Muito obrigada por você estar aqui. Divulgue esse vídeo, entregue para o seu amigo, para o seu colega, curta, compartilhe. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram e você vai acompanhando as nossas dicas que vai fazer você ser aprovado e alcançar a nota máxima. Ok? Bye!